Olá, pessoal! Bom, como a gente viu até aqui, os conceitos de energia, eles são muito importantes. E como a gente comentou, né, no vídeo anterior e na apostila, os princípios de conservação de energia, eles são muito importantes e podem ser relacionados à termodinâmica, aos princípios, né, da termodinâmica ou às leis da termodinâmica. Vamos entender um pouco mais na aula de hoje o que são essas leis? Boa aula a todos! Bom, como eu comentei ao longo dessa disciplina e ao começo da aula de hoje, né, para que a gente possa compreender o conceito de física, de biofísica, a gente tem que antes relembrar os conceitos de física. E para que a gente possa comentar sobre essa relação que existe entre energia e as leis da termodinâmica, que a gente comentou no comecinho da aula, a gente precisa saber o que são essas leis da termodinâmica, que vocês não lembram. Então, o que a gente vai ver agora é relembrar rapidamente o que é a termodinâmica, para que a gente possa relacionar com o nosso conceito, com biofísica e com os princípios de conservação de energia. Primeira pergunta que a gente pode fazer: o que são as leis da termodinâmica? Prof, não lembro mais. Bom, as leis da termodinâmica, elas correspondem à área da física que se dedica ao estudo da relação entre calor, energia, sempre confundo, e trabalho, e outras formas de energia. Um dos conceitos centrais da termodinâmica, como a gente pode imaginar, é o conceito de temperatura. Tá? Desde a infância, na realidade, a gente tem conhecimento prático dos conceitos de temperatura e energia térmica. Sabemos, né, por exemplo, que é preciso tomar cuidado com alimentos e objetos quentes. Sabemos também que a carne e o peixe devem ser guardados na geladeira. E que a temperatura no interior de uma casa ou de um carro deve ser mantida dentro de certos limites e que devemos nos proteger do frio e do calor excessivo. Os exemplos, né, de aplicação da termodinâmica na ciência, elas são infinitos, numerosos. Os engenheiros de automóveis, por exemplo, eles se preocupam com o aquecimento dos motores, especialmente quando a gente fala de carros de corrida. Já os engenheiros de alimentos, eles estudam o aquecimento dos alimentos, como uma pizza num forno de micro-ondas ou seu resfriamento. Os meteorologistas, eles analisam a transferência de energia térmica nos eventos associados ao fenômeno El Niño e ao aquecimento global. Os biomédicos, eles são interessados em saber se a medida de temperatura de um paciente permite distinguir uma infecção viral benigna de um tumor canceroso, né? Tanto que agora, por exemplo, em tempos de Covid, eles medem a nossa temperatura quando a gente entra nos locais, né? Para saber se a gente não tem nenhuma alteração febril, né? E isso pode ser um sinal de uma infecção no organismo, né, de um problema. Então vamos lá, antes da gente ver rapidamente as leis, é um processo bem rápido, gente. A gente precisa antes conhecer o conceito de universo e sistema, que é esse mostrado para vocês aí na forma de uma imagem, para ver se fica mais claro, tá? Bom, como a gente sabe, a manutenção da vida de cada célula ou organismo é assegurada pela constante extração, transferência e utilização da matéria e energia que vem do meio exterior, tá? Nesse contexto, a célula ou o organismo vai representar um sistema, tá? Enquanto o meio exterior e todos os sistemas vão constituir o universo, certo? Então, na física, os sistemas eles podem ser classificados em 3 tipos, tá? Primeiro que a gente vai olhar aqui é o isolado, tá? Esse sistema isolado, ele não troca matéria nem energia com o meio exterior, tá?
O segundo tipo é o fechado. O fechado, ele troca energia, como a gente está vendo aqui na imagem, porém, ele não troca matéria com o meio exterior. Tá? E o último é um sistema aberto. Ele troca energia e matéria com o exterior. É o que acontece na realidade com os organismos vivos. Agora sim, sabendo a diferença, né, entre sistema e universo, vamos entender quais são as leis da termodinâmica. Bom, a gente pode achar meio estranho, tá? Mas existe uma lei que é chamada de lei zero da termodinâmica. O que diz a lei zero? Ela diz o seguinte: se dois corpos, A e B, estão separadamente em equilíbrio com um terceiro corpo T, A e B estão em equilíbrio entre si. Basicamente, o que essa lei nos diz? Ela nos diz que todo corpo possui uma propriedade chamada temperatura, tá? Então vamos analisar essa situação desse desenho mostrado aqui, tá? Que se A tem a mesma temperatura do corpo T, né? E esses corpos estão isolados. Se eu colocar o corpo T junto com o B e eles também estiverem em equilíbrio, isso quer dizer que se eu colocar os três juntos, e eles estarão em equilíbrio também, eles estarão com a mesma temperatura, tá? Ou seja, as temperaturas dos corpos vão depender de um determinado equilíbrio e se um está, automaticamente o outro também está. Uma curiosidade, né? Por que ela é chamada de lei zero? Talvez seja interessante a gente saber. É porque ela foi considerada uma descoberta tardia. Ela foi formulada apenas na década de 30, muito depois da primeira e segunda lei, e que já tinham sido descobertas, já tinham sido definidas. Como o conceito de temperatura ele é fundamental para essas outras duas leis, essa acabou sendo chamada, tinha que ter um número menor, e menor do que 1 é zero. Então, por isso que ela é chamada hoje de lei zero. E o que diz a primeira lei? Bom, a primeira lei ela está relacionada à energia interna que as moléculas do corpo vão ter. E ela diz que a energia interna ela tende a aumentar se a gente acrescentar energia na forma de calor e a diminuir se a gente remove essa energia na forma de um trabalho sendo realizado. Pode ser difícil conceitualmente de entender, mas é bem simples, gente. Olhem essa figura. Então, a gente tem um corpo com moléculas, né? A gente está colocando calor neste corpo, né? Aqui é para ser um êmbolo móvel que pode subir ou descer, tá? Então, à medida que o calor vai aumentando, o êmbolo ele vai subir, né? Devido ao trabalho que está sendo realizado, as moléculas elas vão começar a se mover e a energia interna vai aumentar. Então, a energia interna vai ser a relação entre o calor e o trabalho realizado por esse corpo. Finalmente, temos a segunda lei da termodinâmica. E ela diz o seguinte, que se um sistema ocorre em um sistema fechado, a entropia, que está relacionado, né, a um grau de desorganização do sistema, aumenta para processos irreversíveis e permanece constante para processos reversíveis. Essa informação é muito importante. A entropia nunca diminui. Ou seja, o grau de desorganização nunca diminui. Vamos tentar entender um pouquinho o que a gente está querendo dizer.
Olhem essa imagem. Aqui a gente tem um universo e a gente tem um sistema. Tá? De acordo com essa figura, que explica, uma das maneiras de explicar a segunda lei da termodinâmica, é que, embora a entropia ela possa diminuir em uma certa parte do sistema fechado, sempre vai existir um aumento igual ou maior em outra parte do sistema. Tá? Então, pode diminuir aqui assim, mas nessa parte a entropia está aumentando. Tá? De modo que a entropia do sistema ela jamais vai diminuir. Certo? No mundo real, todos os processos são irreversíveis em maior ou menor grau por causa do atrito, da turbulência e de outros fatores. De modo que a entropia de sistemas reais, fechados, submetidos a processos reais, sempre aumenta. Processos dos quais a entropia do sistema permanece constante são sempre de aproximação. Mas aí, nesse momento, a gente pode estar pensando, né? Mas onde a gente vai usar essas leis, meu Deus do céu? Qual é a relação que isso tem com a fisioterapia? Bom, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a energia ela pode mudar de forma ou ser transportada, mas ela não pode ser criada nem destruída. Se a gente seguir essa linha de raciocínio, é possível constatar que os seres vivos usam a energia para a realização de trabalho mecânico, químico, osmótico ou elétrico, para a manutenção da sua organização, reprodução e interação com o meio. Aqui, por exemplo, esses cachorrinhos, né? A energia do alimento proveniente deles está liberando energia suficiente para eles realizarem trabalho e se mover, né? E o calor é liberado, então se a gente tocar neles, o coraçãozinho está agitadinho e eles estão bem faceiros e animados e estão quentes por causa disso, tá? Ou seja, as células vivas elas se comportam como transdutores de energia e elas convertem energia química em outro tipo necessário. Já se levarmos em conta a segunda lei da termodinâmica, no qual a desordem do universo sempre vai tender a aumentar, se a gente olhar essa figura mostrada, a gente vê que os animaizinhos ali, eles preservam sua organização interna, retiram a energia do ambiente, retornando à sua vizinhança energia na forma de calor, tá? Aumentando assim o número de moléculas. Resumindo, então, tudo o que a gente viu na aula de hoje, tá? Primeiramente, a vida ela ocorre com uma entropia menor do que zero local, às custas de uma entropia maior do que zero do meio externo. Ou seja, a entropia está sempre aumentando. A quebra de nutrientes ajuda a reduzir localmente a entropia. Os organismos vivos são sistemas abertos em equilíbrio estacionário com o meio. Na termodinâmica clássica, os sistemas são isolados, tá? E eles trocam a energia com o meio, atingindo o equilíbrio com a vizinhança. Na vida é um pouquinho diferente, tá? O sistema ele é aberto, tá? Então a gente vai trocar matéria e energia com o meio e a gente não atinge o equilíbrio com o meio. Se a gente chegar ao ponto de atingir o equilíbrio, é porque a gente vai morrer. Em resumo, a energia transformada é o que diz a primeira lei da termodinâmica. E se tivermos uma baixa entropia, o sistema estará organizado e ele é mantido, tá? Quando a gente aumenta muito a entropia, é porque a gente sai desse nível de organização. E acho que para finalizar, os organismos vivos, eles preservam a sua ordem interna pela retirada do meio,
na forma de nutrientes ou energia solar e devolvem para o meio na forma de calor e entropia. Então, pessoal, é isso. Tenho certeza que grande parte dos conceitos que vocês viram na aula de hoje não são coisas absolutamente novas, são coisas que vocês já viram. A gente só está aprendendo a relacionar um pouco melhor relacionar aos organismos vivos, né? Espero que essa aula tenha sido clara, mas como sempre, vocês podem me perguntar qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? Uma boa semana a todos e até a próxima aula, pessoal!